Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão aqui do Jornal Virou Notícia. E nessa quarta-feira, dia 13 de dezembro, o Virou Notícia acompanhou e noticiou com exclusividade, direto do Tribunal Regional Eleitoral em Belo Horizonte, a decisão da Corte durante uma sessão administrativa, onde o TRE aprovou a resolução que definiu a data de 4 de março de 2018 para a eleição suplementar aqui em Santa Luzia. Nós estamos mais uma vez no cartório eleitoral com o chefe do cartório da 246ª Zona Eleitoral, Edivano Lima. Já quero agradecer mais uma vez, Edivano, por nos receber e dizer para o nosso internauta, a partir dessa decisão da Corte, eleição suplementar em Santa Luzia no dia 4 de março, existe alguma possibilidade de a eleição não acontecer? Tudo bem, Ramon? Olá, seguidores do Virou Notícia. Sim, existe essa possibilidade. Na verdade, foi publicada essa resolução hoje, resolução número 1057, que definiu as regras para a realização da eleição em Santa Luzia no dia 4 de março de 2018. O que ocorre? Temos recursos, como a gente já havia falado naquela última entrevista, recursos sem julgamento de mérito. Temos efeitos suspensivos pedidos. Só para lembrar, são 5 recursos. Eu havia dito que para suspender a eleição são necessários 5 efeitos suspensivos. Um efeito para cada... Isso, exatamente. Qual a situação de momento? Foram concedidos 4 efeitos suspensivos. Um foi negado, inclusive, na noite de ontem. No linguajar popular, bateu na trave, então, a chapa. Vamos dizer assim. Então, do jeito que a situação está hoje, teremos as eleições em 4 de março. Só que a gente aqui, Ramon, vai trabalhar com um olho no gato, outro olho no peixe, porque a gente cumpre ordens. Se o TRE mandou fazer a eleição, a gente vai fazer. Se o TSE falar para de fazer, a gente para de fazer. Ou seja, o cartório eleitoral vai aguardar as decisões vindas, né, tanto do TRE como do TSE. Neste momento, a decisão do TRE é eleição suplementar em Santa Luzia em 4 de março. 4 de março é a data definida, já estamos com a resolução. A resolução é apenas uma etapa administrativa de organização da eleição. Nela constam as regras para a realização dessa eleição. Claro, como repito, os recursos continuam tramitando. Caso venha alguma ordem superior para suspender essa eleição, a gente vai suspender. Claro, vai cumprir toda a ordem que vier de cima, né? Inclusive, recentemente, uma cidade do interior de Minas teve um caso desse, a eleição estava marcada e poucos dias antes foi suspensa. A eleição, posso citar a cidade se chama Ibitiúra de Minas. A eleição estava marcada para o dia 3 de dezembro e na sexta-feira, dia 1º de dezembro, o TSE determinou a suspensão da eleição. A sorte é que é uma cidade com 3.000 eleitores. O que eles têm lá de eleitores, nós temos de mesário aqui em Santa Luzia. Por falar em eleitor, qual eleitor está apto a votar no dia 4 de março de 2018? Ramon, essa é uma pergunta muito importante, principalmente na parte sensível e frágil de todo esse jogo, né, que é o eleitor. E a eles eu me dedico a toda a minha preocupação. Veja bem, não serão todos os eleitores que poderão votar, caso haja, né, se a gente conseguir cumprir esse calendário até dia 4 de março. De acordo com essa resolução, aqueles eleitores que transferiram sua inscrição eleitoral, ou seja, vieram de outras cidades para Santa Luzia, ou que fizeram o título pela primeira vez até dia 4 de outubro deste ano, são os eleitores aptos a votar. Ou seja, quem já era eleitor em Santa Luzia até 4 de outubro de 2017. Quem fez título depois disso não poderá votar, o nome não vai constar do caderno de votação. O eleitor que se inscreveu ou tirou seu título pela primeira vez ou transferiu o título para Santa Luzia depois do dia 4 de outubro desse ano, ele não vota na eleição suplementar em março. Não, isso é muito importante frisar, porque a gente já percebe um volume muito grande de pessoas procurando o cartório eleitoral, especialmente o cartório da região do São Benedito, com esse intuito. O bom é que a pessoa já comparece, já resolve a questão da biometria. Isso é importante também, porque já expliquei que vai lotar. Mas se a pessoa estiver indo com esse intuito, eu vou fazer o título pela primeira vez, eu vou transferir de Belo Horizonte para Santa Luzia porque eu quero votar em março,
não vai conseguir. Não vota. Não vota. Então fica essa dica, viu? Os eleitores que, após o dia 4 de outubro deste ano, transferiram o título, ou tiraram o título, ou regularizaram a sua situação, não votam na eleição no dia 4 de março. Já com relação aos candidatos, a partir de agora, com essa decisão, com essa resolução publicada, quem pode concorrer às eleições no dia 4 de março? Permanecem todos os critérios da eleição anterior, de 2016, com as mesmas condições de elegibilidade, não incidência das hipóteses de elegibilidade, ou seja, basicamente, filiação partidária pelo menos 6 meses, domicílio eleitoral pelo menos 1 ano. Sabemos que houve uma mudança legislativa que alterou esse domicílio eleitoral para 6 meses também. Só que, em respeito ao princípio da anualidade eleitoral, essa eleição não pode contar com essa alteração. Ela tem que ter pelo menos 1 ano, né? Então permanece 1 ano de domicílio, 6 meses de filiação partidária. E em relação às convenções, né, para essa eleição, a resolução prevê que as convenções devem ser feitas pelos partidos no período de 24 a 29 de janeiro. Então, por exemplo, o partido X tem o candidato A e B. Nessa convenção, os correligionários vão definir, ou vai ser o candidato A ou o candidato B, que o partido vai lançar como candidato. Neste momento, publicada essa resolução, todas aquelas pessoas que vão concorrer, neste momento já são pré-candidatas e já existe alguma sanção, alguma punição para essas pessoas? A partir da publicação da resolução, essa é uma situação muito atípica, né? A eleição suplementar é uma situação excepcional, mas algumas coisas a gente busca da eleição regular. Ou seja, a partir do momento que foi publicada essa resolução, temos sim iniciado o período eleitoral. Então, é preciso ficar atento com pesquisas eleitorais que, porventura, venham a sair, que é vedado pela lei. Propaganda extemporânea, ou seja, propaganda antes da hora. A propaganda é permitida a partir do dia 2 de fevereiro. E, mesmo assim, permitida se o candidato já tiver aberto a conta de campanha, preenchido alguns outros requisitos. Então, eu sempre recomendo, né, aos candidatos, em todas as reuniões que a gente faz, tenham o advogado de confiança, um contador competente ao lado, um administrador de campanha. E aí a campanha vai caminhar de forma muito tranquila. Aliás, estamos pensando em marcar uma reunião, está faltando apenas alguns ajustes, talvez no dia 25 de janeiro. Mas assim que a gente confirmar isso, nós vamos convidar os partidos políticos, os candidatos e os cidadãos em geral que quiserem comparecer e participar desse processo, para a gente explicar mais a fundo essa resolução, para não deixar dúvidas, para que as pessoas façam, né, trabalho na eleição, votem ou sejam votadas da forma mais tranquila possível. Então vamos lá, nós estamos fazendo aqui um apanhado do calendário. De 24 a 29 acontecem as convenções. Definidos os nomes, aí já vamos para a propaganda eleitoral. Período a partir do dia... Antes da propaganda, é preciso a pessoa se tornar candidata. E como é que se faz isso? Registrando a candidatura, sim. E no último dia vai ser dia 1º de fevereiro, até às 19 horas. Aí, após o registro da candidatura, aí sim nós vamos entrar no período da propaganda eleitoral. Isso, teremos de acordo com as resoluções, com o que pode, o que não pode. Isso. Aí nessa reunião, a intenção é dia 25, acredito que vai ser dia 25 de janeiro, a gente vai explicar o que for possível, praticamente tudo, sim, né? Regras de arrecadação de recursos, de gastos de campanha, de propaganda, de registro de candidatura, né? Então vai ser uma reunião muito ampla com a participação dos promotores eleitorais, das juízas eleitorais e espero de todos os partidos e cidadãos interessados. E aí chegamos então, portanto, no dia 4 de março de 2018. Eleição de 8 da manhã a 5 da tarde, exatamente, naqueles modos normais, naquelas sessões eleitorais de costume, enfim. É o trâmite normal de uma nova eleição em Santa Luzia, só que fora de hora, justamente fora do período. Por exemplo, excepcional é uma eleição suplementar. Para que não haja dúvida, acho bom a gente tocar nesse assunto mais uma vez. O eleitor que estiver com seu título eleitoral regularizado até o dia 4 de março de outubro deste ano de 2017, este sim está apto a votar. Se porventura ele não votou na eleição e ainda não justificou,
tem um tempo hábil para que ele possa votar em março? O prazo de justificativa são 60 dias após as eleições. O fato de ter deixado de votar uma, duas, até mesmo 3 eleições, não impede o eleitor de exercer seu direito de votar. Só que quando ele completa 3 eleições sem votar e nem justificar, ele está sujeito ao cancelamento do título de eleitor. Então é bom o eleitor que deixou de votar aí por 3 vezes ou mais procurar o cartório. Aquele que tem certeza que deixou de votar por 2 vezes, ele está em débito com a Justiça Eleitoral, mas ele não vai deixar de votar, ele pode votar normalmente. Muito bem, pessoal, portanto, virou notícia mais uma vez, trazendo essa informação em primeira mão com o chefe do cartório eleitoral aqui da Zona Eleitoral 246, aqui na sede de Santa Luzia, já trazendo para a gente, para o nosso internauta, sobretudo, essas questões, uma vez que a resolução foi publicada no DJE dessa quinta-feira, dia 14 de dezembro. É claro que o Virou Notícia, como já é de praxe, vai acompanhar todo esse processo eleitoral, vamos acompanhar também essa reunião, uma vez marcada, a gente se coloca à disposição para acompanhar também. E o nosso intuito é esse, esclarecer, sanar as dúvidas e a partir de agora, portanto, a gente já começa também a trazer uma série de entrevistas com relação à eleição suplementar em Santa Luzia, marcada para o dia 4 de março, essa informação que o Virou Notícia trouxe em primeiríssima mão na manhã dessa quarta-feira, dia 13 de dezembro, o feriado municipal aqui em Santa Luzia. Edivando, quero te agradecer mais uma vez, dizer que o Virou Notícia está aberto também para orientar a população, sobretudo o eleitor, é uma prestação de serviço que a gente faz através do jornalismo e a gente está aqui sempre à disposição também. Ramon, a gente agradece, a gente que tem o dever de agradecer, porque muitas vezes chegar até o eleitor com informação, até com peças publicitárias do próprio TRE, às vezes é difícil. Às vezes o boato repercute e a informação oficial não. Eu ia citar justamente esse exemplo. Circulou um boato aí de uma multa de R$150 para quem não fizesse a biometria. Aí o brasileiro correu, né? O povo correu, mas eu gostei que encheu o cartório, a gente fez mais biometria para todo mundo, mas a peça publicitária do TSE mesmo não surtiu tanto efeito como o boato. É claro que a gente explicou que se tratou de boato, mas como a pessoa já veio aqui, a gente vamos aproveitar e fazer a biometria. E peço, tomo a liberdade de pedir mais uma vez, o eleitor não deixe para esperar, deixa para a última hora, esperar um momento da obrigatoriedade. Essas expressões, obrigatório, último dia, para o brasileiro é uma beleza. A fila é sofrível. O tempo de atendimento é demorado. Então, assim, o cartório você chegou aqui, atendemos poucas pessoas. Então, eu acho que é o momento de procurar já fazer a biometria e ficar livre disso aí. O eleitor que procurar agora, se já é eleitor de Santa Luzia, ele vai votar normalmente, né? Senão fica pensando que não fez o título, mas às vezes o eleitor de Santa Luzia procurou o cartório para fazer a biometria, procurou para alterar o nome de casado, né? Ele vota normalmente. O importante é já ser eleitor de Santa Luzia antes de 4 de outubro. Uma outra dúvida que surgiu aqui agora, não posso deixar de perguntar, aproveitar esse momento. O eleitor, a biometria não será obrigatória para essa eleição de 4 de março? Não é obrigatório. Então não tem essa, eu não fiz a minha biometria, eu não posso votar. Vota normalmente. Vota normalmente. Levando o documento de identidade com foto, sabendo onde é a sessão eleitoral dele. Há uma questão assim que a gente vai ter que olhar. É melhor levar o título mesmo. É bom levar o título para o mesário não se confundir. Mas há uma questão assim, em relação ao eleitor de Santa Luzia que fez a biometria depois. Porque a gente tem que fazer, ou melhor, o TRE tem que fazer o caderno de votação, tem que imprimir. Então, o atendimento, na eleição normal, a gente para o atendimento. É suspenso, a gente não emite título mais. Como é uma eleição excepcional, o atendimento continua. Então, pode ocorrer de a pessoa trocar a escola em que vota, agora, por exemplo, hoje, dia 14 de dezembro, e chegar lá em março, havendo a eleição normalmente, chegar lá, não, mas eu troquei no dia tal. Ele vai ter que lembrar o local anterior para ir lá e exercer o direito de votar. Então são questões que a gente vai aparar as arestas direitinho no decorrer desse processo. Lembrando que a gente trabalha aqui com um olho no gato, outro no peixe. A gente tem só cumprindo ordens. Mas estavam nos agradecimentos, agradeço ao Virou Notícia, estamos também abertos aqui
ao Virou Notícia, a todos os órgãos de imprensa, ao cidadão em geral. É só ligar que a gente vai atender. Muito telefone do obrigado. cartório? 3641-1833. 3641-1833. Muito bem, esse é o Virou Notícia, o jornal que pensa como você, trazendo, portanto, após essa publicação da resolução com relação às eleições em Santa Luzia no dia 4 de março, trazendo essa entrevista esclarecedora com o Edivando Lima, que é o chefe do cartório eleitoral da 246ª Zona Eleitoral aqui de Santa Luzia. Claro que ao longo desse processo a gente vai trazer mais informações, algumas regras específicas também para a internet. É importante a gente trazer isso aqui, mas ao longo desse período a gente vai sempre atualizando também. Muito obrigado a todos, até a próxima e já sabe, se aconteceu, virou notícia, o jornal que pensa como você.